e evoluo o promotor que habita dentro de mim. Eu evoluo o promotor que habita dentro de mim, que é o acusador, que é a serpente, que é a primeira serpente, que é o diabo. A sexta, a sinistra, é evoluída dentro de vocês quando vocês sofrem pelos seus próprios erros. Se eu sou o culpado e a consciência não me engana, se eu sou o culpado dos meus erros, a minha sexta evolui. E é claro que uma pessoa que ainda não entendeu vai dizer assim, que eu só me interessa evoluir a dextra. Não pode. No crivo tem que evoluir o mal também. Porque se nós não deixarmos o volume do diabo dentro da nossa consciência na altura certa, nós não vamos ter mais autocrítica. Aí nós vamos ser fariseus e vamos passar para o processo de autojustificação, que é como é que chama a expressão bíblica de Paulo? Eu vou usar a expressão minha, mas a expressão de Paulo é mente cauterizada. Que é quando a consciência fica surda e muda, cega, e não tem mais equilíbrio. Você erra e não se corrige. E você sempre tem uma desculpa para o seu erro. Então tem que evoluir o mal que habita dentro de mim. Porque o mal que habita dentro de mim é o que me faz amar a luz. 50% de trevas precisa continuar dentro de mim. Mas quando eu erro, eu só evoluo a sexta. Para evoluir a dextra, a gente tem que sofrer pelo erro dos outros. Sabe, dirigindo o carro da vida, mais a gente paga por erro dos outros condutores. Então, aqui a gente evolui muito e mais, porque muitos erram conosco. Só que se a gente só pagar por erro dos outros e não pagar por nossos erros e não aprender com os nossos erros, aí a gente vai ficar depressivo. Por que vai acontecer? A gente vai ficar muito autocrítico. E ao invés de ter autojustificativa, a gente vai ser muito ácido, muito cobrador de nós mesmos. E aí são aquelas pessoas que têm ego baixo. E o ego baixo é tão ruim quanto o ego alto. Eu sempre ensino no X que alguém achar que pode, que é melhor que os outros, é tão ruim quanto aquele que acha que é inferior, que é pior, que é menorzinho, que é desfavorecido, que nasceu sem as mesmas condições. Sabe que os não realizados são os mais problemáticos. Todas as pessoas que me deram problema até hoje são pessoas não realizadas. Por quê? Porque evoluiu só um lado do cérebro. Então, a partir de hoje, aprendam a valorizar o sofrimento seu. Quando você erra, tá aí, e evolui a sua sexta, e quando os outros erram, e esse sofrimento não era para ser seu, né? Mas ele é bom também, porque ele evolui a sua dextra. Aí você deve estar me perguntando, qual é o sentido, então, de tudo isso? Eu vou terminar com a metáfora dos pais. Quem é pai aí? Cadê os pais? Quando vocês dizem não para os vossos filhos, é um não educativo com amor? Ou é um não propositalmente não, só para poder exercer sua autoridade? Será que não é um não nesse sentido aqui? Mãe e pai dizem não quando ainda não confiam nos filhos, na autonomia deles, no domínio, no controle, na segurança. Porque no fundo, eles querem que os filhos os convençam disso. Você consegue entender isso? Assim também o Criador é conosco no crivo.
Pois o crivo é o próprio não. Então escreva aí, o crivo é o não. Eu não sei se vocês entendem, a vida é dual, a vida nos dá sim, a vida nos dá não. Mas o primeiro não de Deus foi o primeiro diabo. O sim é Deus, o não é diabo. Por isso que eu escrevi aí o primeiro diabo de Deus. Porque quando a vida começou, a primeira coisa que Deus fez para o homem foi dizer não. Primeira educação do Pai Celestial para os filhos: não. Isso aqui tu não come. Isso aqui não quero que encoste. E quando desobedeceram, por óbvio, em sua onisciência veio outro não. Não vão ficar aqui. Vão viver sozinhos. Estão expulsos de casa. Está vendo como é que o Pai Celestial educa? Não coma e depois não vai morar aqui. Tchau. Mandou para fora de casa. Mandou para fora de casa, mandou fora do paraíso. Nos expulsou do paraíso. Adão e Eva representam todos vocês. Adão e Eva representa menos profundamente o homem e mulher. E Adão e Eva mais profundamente representa todos os cérebros. Dextra e sextra, macho e fêmea. Adão e Eva, né? A vida, que a gente chama de crivo, ela já é um não. Ela é o mal. Quem é o príncipe desse mundo? O não. Esse mundo jaz no não. Esse mundo é negativo, esse mundo é não. Esse mundo é ruim. Esse mundo é tudo não. Porque a gente já está expulso do paraíso. A partir do momento que a gente não ficou lá e veio para cá, aonde a gente está é ruim, é o inferno. É o não. Acontece que o pai e a mãe jogam para o não. Quando? Por quê? Porque Deus nos colocou no não. Então já começou no primeiro não de Deus, no primeiro diabo da serpente astuta. E o crivo não existe para que provemos ao Pai que nós, filhos, merecemos voltar ao jardim. Vou repetir que eu errei o termo ali. Não existe para que provemos ao Pai, como todo pai e mãe, olha a metáfora, que nós, todos filhos, merecemos voltar ao jardim. Isto é, para voltar para casa, para ganhar a legitimidade dos pais, como filhos que realmente foram educados e realizar os pais, tem que ter o quê? Autoconsciência. Aí sim é capaz de voltar ao paraíso. Por quê? Porque se você provar a Deus como filho que você é supradual, que você não vai acessar a dualidade novamente. O pai e a mãe vão deixando de dizer não para um filho em dois casos. Primeiro, quando ele larga de mão porque ele não aguenta mais o filho e a filha, que só desobedece, ele não aguenta mais, ele diz que você dane, que você perca. Ou quando ele viu que realmente cresceram, possuíram, adquiriram autoconsciência, e aí vai dirimindo o não. Na medida que o pai e a mãe são realizados e têm orgulho dos seus filhos, os nãos vão diminuindo. E vai chegando cada vez mais sim. Então muita gente quer a interferência de Deus. O Pai Celestial quer que Deus faça muita coisa. Mas os sims de Deus só virão para vocês quando Deus confiar em vocês. Deus só vai dar alguma coisa para os seus filhos quando eles verem que vocês realmente cresceram e são autoconscientes. Por isso, só depois da morte é que nós veremos de fato grande interferência de Deus e um relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, ao ponto que a gente não vai mais ouvir não, porque nós seremos como Ele é, supraduais, isto é, nós estaremos acima do sim e do não. A criança não está acima do não. O adolescente, o presciente, ele não está, olha só. Veja aí. Supradual é aquele que domina o mal. E essa é a diferença de um pai para um filho. Qual é a diferença do pai para o filho, de um adulto para uma criança inocente, adolescente, pré-consciente ou até consciente, mas que não se domina?
Qual é a diferença? A diferença está em saber lidar com o não. Então nós estamos aqui, esse é o sentido da vida, para aprender a lidar com o não. Quando nós aprendermos a lidar com o não, a gente volta para o jardim. Porque quando a gente voltar para o jardim, ele vai dizer: a árvore, me lembro dessa árvore. Comi ela e vivi 70 anos de desgraça. Eles não vão querer mais comer mais, com certeza não. E se comerem para viver um outro plano, uma outra dimensão, um outro mundo, vocês já vão sabendo o que aguarda. Se vocês pudessem reencarnar no mundo de novo, vocês já teriam vivido o primeiro game, vocês voltariam bem mais fortes. E é isso que o X faz. Uma consciência evoluída preparada para o não, preparada para o mal, faz com que quando chegue o não, chegue o mal, não seja tão difícil. Você já viu que nós vencemos o mal com muito mais facilidade do que qualquer outro religioso, qualquer outro espiritualista, qualquer outro filósofo, qualquer outro agnóstico ateu. Todos eles sofrem muito, valorizam muito o não, valorizam muito o sofrimento da vida, e nós não. Porque a gente sabe que nós já comemos, e se comemos temos que passar por isso. E qual é o propósito? Provar para o nosso Pai que nós dominamos o não. Ô Pai, deixa eu dirigir? Não. Ô Pai, deixa eu sair? Não. Ô Pai, posso levar tal coisa? Não. Pai, empresta dinheiro? Não. Pai, não sei o que? Não. Pô, caramba, Pai. Quando a gente morrer, Deus vai dizer assim: tudo que está aqui é de vocês, porque agora eu confio em vocês. Entendeu? Agora a casa de vocês, o carro de vocês, pode pegar as naves ufológicas, os carros mais bonitos que tiver lá e sair voando pelos planetas, porque vocês já são confiáveis. Quem tem muito filho sabe disso, né? Às vezes um ganha mais sim do que o outro filho. Tá errado isso. Não pode tratar diferente. Mas por que alguns filhos ganham mais sim que o não? Mais que os outros? Porque o pai confia mais neles. E os filhos que não provarem em vida, que têm autoconsciência, papai não vai dar segunda chance. O problema do filho que não aceita, não prova, e em sendo esse pai o criador de todas as coisas, aí complicou. Porque não tem um outro pai para ir. Filho pródigo você pode ser aqui, mas quando acabar aqui, vai ser filho pródigo aonde? Você pode viver a tua vida inteirinha de filho pródigo, rebelde, pode fazer o que tu quiser, passar o resto da vida reclamando da vida, não tem problema. Mas terminou aqui, complicou. É herdar. Herdar é herança, herança de pai para filho. Pai só deixa herança para o filho que confia. Se o pai não confia no filho, o pai não deixa herança. E aí? Será que Deus já confia em vocês ou não?